Me chamaram de empregada no casamento do cunhado. Então pedi o microfone por 1 minuto. Ela ficou parada por 1 segundo. Só um. Mas naquele segundo, 5 anos de engolir seco passaram pela cabeça dela como um vento quente que você não consegue desviar. O salão estava cheio. As luzes piscavam suaves nas paredes brancas. O champanhe transbordava. E alguém acabava de dizer em voz alta, na frente de todo mundo, que ela era a empregada. Não insinuou. Não cochichou. Disse. Com todas as letras. Com um sorriso no canto da boca. E Renata, que tinha passado o dia inteiro arrumando o cabelo, escolhendo aquele vestido cor de ferrugem que ela guardou para uma ocasião especial, que tinha chegado cedo para ajudar com os arranjos porque era da família, Renata ficou parada, segurando uma bandeja de copinhos de boas-vindas que ela tinha pego da mesa porque as mãos estavam precisando de algo para fazer. Foi aí que a noiva virou o rosto para outro lado. E o cunhado dela, o noivo, o irmão do homem com quem ela era casada há 6 anos, não disse uma palavra. Renata respirou fundo, pousou a bandeja e foi pedir o microfone. Mas antes de chegar lá, antes de entender o que aconteceu naquele salão, você precisa entender quem era Renata. Porque essa não era uma mulher que pedia microfone para qualquer coisa. Ela cresceu numa cidadezinha do interior, onde todo mundo se conhecia e onde a vida tinha um ritmo que a cidade grande nunca entendeu direito. Filha de uma professora de escola pública e de um marceneiro que fazia móveis sob medida no fundo do quintal, ela aprendeu desde cedo que as coisas boas da vida vinham devagar e com esforço. Cursou faculdade de administração numa cidade vizinha, pagando ela mesma com bolsa e com os bicos que ia fazendo pelo caminho. Quando se formou, a família toda foi na colação de grau. A mãe dela chorou do começo ao fim. Foi numa viagem de trabalho, já com 28 anos, que ela conheceu Marcelo. Ele tinha um sorriso fácil e um jeito de dar atenção que ela não estava acostumada. Namoraram 2 anos, casaram numa cerimônia simples num sítio emprestado por uma amiga. Não tinha nada de luxo, mas tinha muito de verdade. O problema começou quando ela foi apresentada para a família de Marcelo. Dona Sônia recebeu Renata num domingo de almoço com um sorriso que não chegava nos olhos. Tinha uma maneira que ela tinha de olhar para Renata, uma avaliação rápida de cima a baixo, discreta, quase imperceptível, que Renata sentiu na pele desde o primeiro dia, como se ela fosse uma peça de roupa que não combinava com a sala. O sogro, seu Ademar, era um homem de poucas palavras, sempre sentado na cabeceira da mesa, com ar de quem não queria ser incomodado. Mas pelo menos ele não era mal educado. Deixava Renata em paz. Isso já era alguma coisa. O cunhado, Tiago, tinha 26 anos quando Renata entrou na família. Bonito, com aquela barba de uns dias que ele cultivava com cuidado. Sempre com uma roupa social que parecia recém-passada. Ele sorria para ela em eventos de família, fazia comentários sobre o trabalho dela, com um tom que nunca deixava claro se era elogio ou não. Tinha um jeito de falar que deixava tudo no ar. Marcelo via o que a esposa sentia e dizia que ela estava exagerando, que a mãe era assim com todo mundo, que Tiago não tinha mal nenhum, e Renata, porque amava o marido e porque tinha aprendido na infância que reclamar sem motivo visível era frescura, guardava. Mas as coisas foram se acumulando. No aniversário de 58 anos de Dona Sônia, Renata chegou com um bolo que tinha feito ela mesma, uma receita da mãe decorado com flores de brigadeiro. A sogra olhou para o bolo, depois para Renata, e disse que ficou bonito de um jeito que soava exatamente como o contrário. Na sequência, pegou o bolo de confeitaria que a irmã tinha encomendado e pôs no centro da mesa. Na virada de ano seguinte, Renata tentou entrar numa conversa sobre os planos da família para reformar a casa de campo. Ela tinha experiência com gestão de projetos, tinha números na cabeça, podia ajudar. Dona Sônia interrompeu com um sorriso e disse que isso era assunto da família. Renata estava casada com Marcelo há 3 anos nessa altura. Teve o Natal que Dona Sônia distribuiu presentes para todo mundo, e o de Renata era uma caixinha de sabonetes de farmácia ainda com o preço grudado. Ela abriu,
agradeceu e foi ao banheiro disfarçar o que estava sentindo no rosto. Mas o que mais ficou foi a sensação de que, naquela família, ela sempre seria um pouco de fora, como se houvesse uma membrana invisível que separava os de dentro dos de fora, e ela nunca, por mais que tentasse, conseguia atravessar. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. E então, Tiago anunciou o noivado com Larissa. Renata conheceu Larissa numa reunião de família num restaurante caro que ninguém perguntou se todo mundo conseguia pagar. Larissa tinha cabelos lisos de salão, um sorriso que era quase sempre sobre ela mesma, e uma maneira de contar histórias onde ela era sempre o centro mais interessante. Era filha de uma família que tinha dinheiro há gerações. O tipo de dinheiro que não precisa ser mencionado, porque está em tudo, na bolsa, nos sapatos, na forma como a pessoa demora para sentar porque sabe que a mesa vai esperar. A mãe de Larissa, Berenice, foi ao segundo encontro. Uma mulher de 63 anos, cabelos platinados, cortados curto, brincos de pérola que com certeza não eram de imitação. Um sorriso cuidadoso que revelava exatamente o quanto ela estava avaliando cada pessoa na mesa. Berenice era o tipo de mulher que fez da elegância uma armadura. Educada o suficiente para nunca ser diretamente grossa, afiada o suficiente para que você sentisse o corte. Ela cumprimentou Renata com um aperto de mão leve, quase sem pressão, e perguntou onde ela trabalhava com um tom que sugeria que a resposta não ia impressioná-la de qualquer forma. Renata respondeu que era gestora numa empresa da região que cuidava da parte financeira e de projetos. Berenice ouviu, sorriu e virou para falar com Dona Sônia sobre o cardápio do casamento. Nos meses seguintes, com as reuniões de planejamento do casamento se multiplicando, Renata foi percebendo uma coisa. Ela nunca era incluída nas conversas sobre as decisões. Era chamada para ajudar, sim, para buscar orçamento de fornecedores, para ligar para o buffet, para imprimir listas de convidados, mas nas reuniões onde as coisas eram decididas, ela aparecia e sumia sem que ninguém pedisse a opinião dela. Ela comentou com Marcelo numa noite. Ele disse que ela estava sendo sensível. Essa palavra, sensível. Como se perceber como você está sendo tratada fosse uma fraqueza. Renata ficou quieta. O que Marcelo não sabia, o que quase ninguém sabia, era que tinha uma história muito maior correndo por baixo de tudo aquilo. Uma história que Renata carregava há 2 anos e que ela tinha prometido guardar porque achou que era o certo a fazer. 2 anos antes, Tiago tinha aparecido na porta da casa deles numa tarde de quarta-feira. Marcelo estava viajando a trabalho. Tiago estava pálido, com os olhos fundos de quem não dorme há dias. Sentou na cozinha e contou que o projeto que ele estava tocando, um negócio próprio que tinha empenhado as economias de anos, estava afundando. Dívidas com fornecedores, contratos rompidos, um sócio que sumiu com parte do dinheiro. Ele estava desesperado. Renata ouviu tudo. Depois passou os 3 dias seguintes ajudando. Ela analisou os números, encontrou erros de gestão que ainda podiam ser corrigidos, entrou em contato com fornecedores, renegociou prazos, redigiu documentos. Não dormiu direito por uma semana. Usou contatos que tinha cultivado com anos de trabalho sério para abrir portas para Tiago. Conseguiu um acordo com um dos credores principais que diminuiu a dívida pela metade. Tiago saiu daquela situação com o negócio respirando. Nunca falou disso para ninguém da família, nem para Marcelo. Agradeceu a Renata num áudio de WhatsApp de 2 minutos e sumiu de volta para a vida dele. Renata também não contou, porque ela achava que isso era coisa de família, que não precisava de aplausos, que era o certo a fazer. Ela só queria ser aceita. Mas as coisas que você guarda não desaparecem. Elas só ficam esperando. Olha, eu precisei parar aqui um segundo antes de continuar, porque essa parte me pegou de um jeito. Quando você faz o certo para alguém e não recebe nem o básico de volta, isso dói diferente. No dia do casamento, Renata acordou com uma mistura de coisas dentro do peito. Queria estar feliz pela ocasião. Queria que tudo corresse bem. Colocou o vestido,
O terracota que ela tinha comprado 3 meses atrás e que ficava exatamente do jeito certo nela, os cabelos escuros soltos nas costas, um batom discreta que era só o suficiente. Ela estava bonita. Ela sabia que estava bonita. E ainda assim, quando olhou no espelho, sentiu aquela coisa velha de sempre. O receio de aparecer e ainda assim ser invisível. Marcelo a olhou da porta do quarto e disse que ela estava linda, e sorriu do jeito que ela amava nele. Renata respirou. Talvez hoje fosse diferente. O salão era num clube numa cidade vizinha, um espaço com janelas grandes e luzes que piscavam como estrelas nas paredes claras. As mesas tinham flores brancas, o tipo de arranjo que custa mais do que parece, e havia algo no ar que misturava perfume caro e tensão de véspera. Renata chegou cedo, como combinado. Tinha uma lista de últimas pendências que alguém tinha mandado para ela no dia anterior, pedindo para verificar. Ela verificou tudo. Confirmou fornecedores. Resolveu um imprevisto com o fotógrafo que havia chegado 1 hora atrasado e estava sem uma das câmeras. Deu um jeito. Ligou, negociou, resolveu. Ninguém foi avisado sobre o problema nem sobre a solução. Os convidados foram chegando. Berenice apareceu de azul marinho, brincos longos, porte de quem chegou para ser admirada. Cumprimentou Renata com aquele aperto leve de sempre e pediu para ela verificar se a mesa reservada para a família da noiva tinha o número de cadeiras correto. Renata foi verificar, não porque era empregada, porque ainda achava que fazer parte de uma família significava ajudar. A cerimônia foi linda. Tiago ficou emocionado na hora que Larissa entrou. Dona Sônia chorou discretamente, o que era um feito, porque Renata nunca tinha visto a sogra mostrar emoção. Seu Adhemar ficou muito quieto do lado dela, mas passou a mão no braço da esposa uma vez, e aquilo disse mais do que qualquer coisa. No jantar, Renata ficou na mesa de família. Ela estava servindo refrigerante para si mesma quando uma prima de Larissa, de uns 30 e poucos anos, pediu para ela pegar mais gelo ali do carrinho que estava do lado. Renata olhou para ela. A moça olhou de volta, um pouco sem entender por que ela estava parada. E foi aí que Berenice, da outra ponta da mesa, falou com aquele sorriso calculado. Ela não é da equipe, amor. É a cunhada do Tiago. Uma pausa. A esposa do irmão. E como se quisesse completar a ideia com clareza definitiva, acrescentou. Embora eu entenda a confusão, ela ficou o dia todo ajudando como se fosse do buffet mesmo. Alguém riu baixinho. Renata não viu quem. Olhou para Marcelo. Ele estava com a taça na mão e os olhos no prato. Olhou para Tiago. O noivo estava conversando com alguém ao lado e não reagiu, não virou, não disse nada. Dona Sônia, aquela mulher de 65 anos, que tinha passado anos fazendo Renata se sentir de fora, olhou para a nora. E naquele olhar havia uma coisa que Renata nunca tinha visto antes. Havia desconforto, havia talvez vergonha. Mas Dona Sônia não abriu a boca. Renata ficou parada com o copo na mão. A bandeja de copinhos estava ali ao lado porque ela tinha pego da mesa antes de se sentar, querendo facilitar para os outros alcançarem. Ela não era do buffet. Ela estava ajudando. E tinham transformado isso em piada. 5 anos de coisas guardadas subiram ao mesmo tempo. Ela pousou o copo na mesa com um cuidado que custou mais do que qualquer grito. Olhou para o homem que conduzia o microfone pelo salão para brindes e chamadas. Foi até ele. Pediu o microfone por 1 minuto. Só um. O homem hesitou. Olhou para alguém. Renata colocou a mão no microfone com uma calma tão firme que ele entregou. Querido ouvinte, se você está gostando da história, aproveite para deixar o like e principalmente se inscrever no canal. Isso ajuda muito a gente que está começando, agora continuando. O salão ficou quieto. Não de vez, mas foi ficando. As conversas foram morrendo uma a uma quando as pessoas perceberam que havia uma mulher de pé no meio do salão com um microfone e uma expressão que não era a de um brinde comum. Tiago a olhou pela primeira vez naquela noite. Larissa virou o rosto com os olhos arregalados. Berenice ficou muito quieta na cadeira. Marcelo soltou a taça. E Renata, com o cabelo escuro caindo solto nos ombros, o vestido cor de terra firme, olhos que não tremeram, disse:
Boa noite a todos. Eu sei que não estava no roteiro do evento. Peço 1 minuto. Ela não gritou, não chorou, não tremeu a voz. Isso foi o que mais assustou. Hoje cedo, alguém fez uma observação sobre mim aqui. Disse que eu estava parecendo empregada do buffet. E entendo que foi dito como uma piada, uma pausa. Não foi engraçado para mim, mas tudo bem. Eu aprendi que tem gente que só consegue diminuir o outro quando o outro está fazendo mais do que eles. Berenice abriu levemente a boca. Eu não sou do buffet. Sou Renata, casada com Marcelo há 6 anos, irmão do noivo. Ela olhou para Tiago. E nos últimos anos eu ajudei essa família de maneiras que muita gente aqui não sabe. Tiago ficou imóvel. 2 anos atrás, o negócio do Tiago estava indo embora. Dívida pesada, sócio sumido, fornecedores na porta. Ele veio até mim. Eu passei uma semana sem dormir direito, analisando, negociando, colocando meu nome e meus contatos de 15 anos de trabalho para abrir portas para ele. Ela falou devagar, sem pressa. Não contei para ninguém. Não queria crédito, queria só que ele ficasse bem. Silêncio. O negócio foi salvo. O Tiago conseguiu se estruturar, crescer, se tornar o homem bem-sucedido que levou essa noiva maravilhosa ao altar hoje. Uma pausa calculada. Fico feliz por isso, de verdade. Dona Sônia tinha os olhos brilhando, não de alegria. Mas eu não vou mais fingir que sou invisível para agradar ninguém. Vim aqui como família, trabalhei aqui como família, e vou embora como família, quer queiram, quer não. Ela olhou para Berenice, que não desviou. Havia naquele olhar uma medição que durou 1 segundo e que não precisava de palavras. Desejo ao Tiago e à Larissa uma vida linda e honesta. É o que toda família merece. E devolveu o microfone. Eu sei o que vocês estão pensando. E eu também fiquei pensando nisso. Será que ela fez certo em falar aquilo ali? Às vezes me pergunto se não tinha outra saída, mas depois lembro do olhar dela. E entendo. O que aconteceu depois foi o tipo de coisa que fica suspensa no ar por um bom tempo antes de começar a cair. Marcelo se levantou, foi até a esposa. Pegou a mão dela com uma firmeza que Renata não sabia se ele tinha. Não disse nada. Só ficou ali. E aquilo valeu mais do que qualquer discurso. Tiago ficou sentado por uns 30 segundos que pareceram 1 hora. Larissa sussurrou alguma coisa no ouvido dele. Ele assentiu, se levantou e caminhou até Renata. Não havia como saber o que ele ia dizer. O salão estava observando. Tiago parou na frente da cunhada. Tinha no rosto uma expressão que ela não sabia nomear. Vergonha, talvez. Ou aquela coisa mais difícil que é reconhecer que você errou sem ter uma boa desculpa para o erro. Ela está falando a verdade, ele disse. Alto o suficiente para os que estavam perto ouvirem. Tudo o que ela disse. Berenice levantou da cadeira e foi buscar um copo d'água na outra ponta do salão. Foi Dona Sônia que fez a coisa mais inesperada da noite. A sogra de Renata, aquela mulher de 65 anos que tinha passado anos tratando a nora com aquela distância cuidadosa, se levantou da cadeira devagar, com a dignidade de quem passou a vida inteira controlando as próprias reações, e caminhou até Renata. Ficou parada na frente dela, os dois lados olhando um para o outro. Eu errei com você, Dona Sônia disse. Baixinho, mas em silêncio de salão, baixinho ecoa. Fiz você se sentir de fora, porque eu tinha medo que você fosse maior do que a gente. E você era. Renata não esperava por aquilo. Ninguém esperava. Dona Sônia não era uma mulher que pedia desculpa. Não porque era má, mas porque tinha crescido numa família onde admitir erro era fraqueza. E ela tinha carregado isso por décadas, sem perceber o que estava fazendo com as pessoas ao redor. Renata ficou olhando para aquela mulher. Via nela uma pessoa cansada de ser dura. Alguém que tinha chegado nos seus 65 anos e estava percebendo, talvez tarde, o custo disso tudo. Ela não disse que estava tudo bem, porque não estava não completamente, e mentir não ajudaria nenhuma das duas. Mas pegou a mão da sogra, uma vez, com cuidado, e isso foi o suficiente para aquele momento. A noite seguiu. As músicas voltaram, aos poucos.
o cheiro de jantar esquentado no ar, alguém pedindo para as crianças voltarem para as mesas, uma voz no microfone pedindo para o casal entrar na pista. A vida seguiu como segue depois de um terremoto pequeno, com as pessoas reorganizando as coisas e fingindo que o chão está firme enquanto ainda sentem o eco da sacudida. Renata e Marcelo saíram cedo, não por mágoa, porque tinham dito tudo o que precisavam dizer e ficar mais seria só ocupar espaço. No carro, na estrada que levava para casa, o asfalto escuro e as luzes dos postes passando lentos, Marcelo segurou o volante e ficou quieto por um tempão. Renata olhou pela janela. "Por que você nunca me contou do Tiago?" ele perguntou. Ela pensou antes de responder. "Porque eu não queria que você achasse que eu fiz para ganhar alguma coisa." Ele ficou quieto mais um pouco. "Eu devia ter te defendido mais", ele disse. "Lá atrás. Nas vezes que minha mãe, nas vezes que eu vi e fiz de conta que não vi." "Sim", ela respondeu. Simples, sem punição, mas sem mentira. "Eu sei." E eles ficaram assim, em silêncio, pela metade da estrada. Não era um silêncio pesado. Era o tipo de silêncio que acontece quando duas pessoas têm muita coisa a resolver, mas sabem que tem tempo e que vale a pena tentar. Naquelas semanas que vieram depois, as coisas mudaram devagar, do jeito que as coisas verdadeiras mudam. Não com uma conversa que resolve tudo de uma vez, mas com pequenos ajustes, com escolhas diferentes, com portas que foram sendo reabertas uma de cada vez. Tiago foi até a casa de Renata e Marcelo numa tarde, sem aviso. Levou um vinho que ele não precisava ter levado. Sentou na cozinha deles, naquela mesma mesa onde 2 anos atrás ele tinha chegado desesperado. E dessa vez, ele falou, de verdade, sobre como ele sabia que tinha pegado o que ela deu e sumido. Sobre como foi mais fácil se distanciar do que encarar o quanto ela tinha feito por ele. Sobre como via o que a família fazia com ela e se calava, porque era mais cômodo. Renata ouviu tudo. Não interrompeu. No final, ela disse uma coisa só. Tiago, eu não preciso de você me devendo nada. Só preciso que você me trate como família de verdade. Ele assentiu. E dessa vez, pareceu que ele estava entendendo o que essa palavra significava de fato. Com Dona Sônia, foi mais lento, mais difícil. Não havia fórmula. Eram mulheres de gerações diferentes, formadas por coisas diferentes, com feridas que não tinham o mesmo formato. Mas havia algo novo entre elas depois daquela noite. Uma honestidade que antes não existia. Um domingo, semanas depois, Renata e Marcelo foram jantar na casa dos sogros. Seu Ademar fez churrasco. Dona Sônia preparou a salada que Renata gostava, aquela com palmito que tinha feito só uma vez antes e nunca mais. Não fez cerimônia disso, só colocou na mesa. Renata olhou para aquela tigela e não disse nada, mas guardou. Berenice nunca se desculpou. Renata não esperava que se desculpasse. Algumas pessoas têm a armadura tão grudada que tirar seria desfazer a si mesmas. Renata aprendeu a não pedir de volta o que certas pessoas simplesmente não têm como dar. O que ela levou daquele casamento não foi uma vitória de fazer barulho. Foi a clareza. A clareza de que ela não precisava mais fingir ser menor para caber em espaços onde não queriam que ela crescesse. Que a família que ela tinha construído com Marcelo era real e valia ser defendida. Que às vezes pedir um microfone por 1 minuto é o gesto mais honesto que uma pessoa pode fazer. Semanas depois, numa tarde de muito sol, Renata ligou para a mãe dela. Contou tudo. A mãe ficou quieta um longo tempo do outro lado da linha e depois disse: "Você sabe que eu sempre soube que você ia conseguir se defender? Eu só esperava você saber também." Renata sorriu. Olhou pela janela da sala para o quintal, onde Marcelo estava podando umas plantas, desajeitado do jeito dele, e sentiu que o chão estava firme. Fim da história. Às vezes a gente carrega peso por anos, achando que é a única maneira de pertencer a algum lugar. A história da Renata me lembrou que pertencer de verdade não é abaixar a cabeça. É aparecer inteira
e deixar que os outros decidam se conseguem te receber assim. Se você chegou até aqui, muito obrigado pela companhia de verdade. Conta pra gente nos comentários o que você achou, de onde você está assistindo e se já passou por algo parecido. Vamos adorar ler. Deixa o like e, o mais importante, se inscreve no canal para não perder outras histórias como essa.